Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos dar continuidade à série a respeito dos dons espirituais. Na semana passada falamos a respeito do dom de discernimento de espíritos, e nessa semana vamos falar a respeito do dom de variedade de línguas. E esse é um tema que tem chamado muita atenção no meio cristão, tem trazido muita confusão e muita discussão. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, vai dizer que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Porém, quando nós lemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos aqueles homens, então, falando em diferentes línguas e cada um ali compreendendo na sua língua natal. Nós enxergamos em outras passagens envolvendo especialmente o apóstolo Paulo e o livro de Atos, nós vemos pessoas então falando em línguas. Mas, afinal de contas, o que é essa variedade de línguas? Nós podemos encontrar três situações diferentes na Bíblia envolvendo o dom de variedade de línguas. O primeiro deles, nós entendemos que pessoas estão falando em línguas estranhas, numa língua que é ininteligível, ou seja, impossível de se compreender. Essa é a primeira situação. Algo que podemos entender como sendo uma linguagem de oração. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, a oração ou o falar em línguas estranhas é para a edificação própria. É o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito e então nós pronunciamos palavras que não são possíveis de serem entendidas. Essa é a primeira situação. Em um segundo momento, entendemos como, descrito em Atos 2, pessoas falando em outros idiomas. Ou seja, essas pessoas estão falando uma língua que não conhecem, uma linguagem que não lhe é natural, porém ela é interpretada, entendida por outras pessoas. Isso é a variedade de línguas, os idiomas, pessoas falando em outros idiomas. E uma terceira situação é quando pessoas pronunciam palavras que em um primeiro momento não são entendidas, porém elas vêm seguidas de uma interpretação. E a palavra de Deus vai nos dizer, na própria carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 12 e 14, que essa interpretação ela pode ser entendida como profecia. Ou seja, nós temos uma oração em línguas, algo que é dito sem que nós possamos entender o seu significado. É Deus falando ao nosso espírito e então isso é pronunciado. Nós temos uma segunda situação da pessoa falando, liberando palavras num idioma que será entendido por aquela pessoa nativa daquele local. E nós temos a oração em línguas, a linguagem de oração que vem mediante ou que vem acompanhada de interpretação, aquilo que a Bíblia chama de profecia. Pois bem, nós temos então essas três circunstâncias: a linguagem de oração edificando aquele que ora e a linguagem de oração vinda com interpretação que edifica coletivamente, pois é uma profecia. E nós temos também a oração que é entendida por aquele povo nativo daquele determinado local, onde a oração está sendo pronunciada ou na linguagem que a oração está sendo pronunciada. E essa é entendida na Bíblia como um sinal aos incrédulos. Pois bem, essas três modalidades, vamos dizer assim, constituem então essa variedade de línguas. Muito bem, como um dom,
As línguas, então, são para a edificação do corpo de Cristo, visando um fim proveitoso. Seja de forma individual, seja de forma coletiva, é um dom, é um presente dado ao homem para glorificarmos o nome de Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. E na semana que vem, terminaremos essa série a respeito dos dons espirituais, falando a respeito da interpretação de línguas. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.